Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edson Yama, aqui do curso ESAG Vestibulares, e hoje a gente vai bater um papinho, vamos conversar um pouquinho sobre transformações gasosas, um tema super importante nos vestibulares atuais. Vamos lá então? Antes de falar nas próprias transformações gasosas, pessoal, nós temos que relembrar o que é muito importante, que é o próprio conceito de estado gasoso. Vocês bem sabem que um gás é um estado onde as partículas estão extremamente separadas. Não é verdade? A densidade de um gás é a menor entre os três estados físicos. E aqui na nossa figura, que está bastante fantasiosa, tome cuidado, né? Nós não enxergamos partículas gasosas. Estamos representando o quê? Um volume fixo de gás contido dentro de um recipiente de paredes maleáveis. Você percebe que o volume do gás é na verdade o quê? Não é o tamanho da molécula, e sim o espaço que ela ocupa. É sempre bom lembrar que as unidades para você medir volume, é bom você conhecer as transformações. Lembre-se que 1 litro vale sempre 1000 ml. E numericamente 1 mililitro é igual ao centímetro cúbico. Ok? Pressão de um gás nasce da onde? É o resultado do impacto da partícula gasosa contra as paredes do recipiente que o contém. Note que nós temos duas unidades usuais de pressão, bastante importantes, e você tem que saber a conversão também. A unidade chamada atmosfera, que equivale sempre a 760 milímetros de mercúrio. Tenha isso em mente, isso é muito importante, ok? A temperatura, que é a nossa terceira variável de estado, ela nasce do quê? Do movimento, da agitação térmica das partículas. E a temperatura é obrigatório que você use sempre a unidade Kelvin. É importante também que você memorize, que você guarde, que a transformação de Kelvin para Celsius sempre envolve o quê? Kelvin é Celsius somando sempre 273, ok? As chamadas variáveis de estado, elas podem ser relacionadas, colocadas dentro da chamada equação de estado. Muita gente ainda chama essa equação de equação de Clapeyron. É uma das equações mais importantes de toda a química. Dela você tira muita coisa. Inclusive, a equação para o nosso tema principal de hoje, que é a equação para as transformações gasosas. Perceba que na equação de estado, nós relacionamos as 4 variáveis de estado. Veja, pressão, volume, número de partículas, temperatura e uma grandeza chamada constante universal dos gases universais, é o famoso R. Você não precisa memorizar o valor de R, mas ele é um valor que você acaba decorando. Quem faz bastante exercício memoriza, certo? Vamos colocar aqui, né? Nunca é demais se lembrar. Quanto que é R mesmo? 0,082 atmosferas vezes litro, tudo dividido por mol, multiplicado por Kelvin. O R deixa bem claro quais são as unidades que você deve utilizar. Fique sempre atento às unidades fornecidas, certo? Note também que pela equação de Clapeyron, pressão e volume são inversamente proporcionais. Ou seja, se você aumentar o volume do recipiente, o que vai acontecer com a pressão? Diminui. Note que pressão e número de partículas são diretamente proporcionais. Se você coloca mais partículas dentro do recipiente, é natural, né, gente, que o número de partículas colidindo vai ser maior. Então a pressão também será maior. E finalmente, esse talvez seja o mais fácil da gente perceber. Vocês notaram que pressão e temperatura também são diretamente proporcionais? O que isso mostra? Que se você tiver um gás numa temperatura maior, o impacto vai ser também com uma maior energia. O impacto vai ser mais forte. Qual o resultado? A pressão dentro do recipiente também será maior. Tudo isso que a gente está comentando está embutido numa simples equação. A equação de estado. Utilize-a com muito bom senso e você vai ter ótimos resultados. A partir da própria equação de estado, não é difícil demonstrar, nós chegamos na equação para transformações gasosas. A famosa equação que o pessoal conhece como Piviti-Povotó. Eu prefiro, em vez de chamar de Piviti-Povotó, eu uso o termo F. I para inicial e F para final. Fica mais fácil de você raciocinar na hora de resolver exercícios, ok?
Pessoal, vamos agora, na sequência, fazer um exercício de aplicação prática do tema transformações gasosas. Eu coloquei aqui na nossa lousa um tema simples, né? Um exercício, uma representação bem simples do que é uma transformação gasosa. Olhe na figura. Suponha que no fundo de um lago calmo e tranquilo, você tem uma pessoa que liberou um pouco de gases. Suponha que esse gás predominante seja o metano, certo? No fundo do lago, gente, nós estamos submetidos a não apenas a pressão atmosférica, né, a pressão do ar, como também a pressão causada por essa coluna de água. Saiba que cada 10 metros abaixo d'água, você está submetido a uma atmosfera. Se a pessoa está a 40 metros abaixo d'água, portanto, ela vai ter quanto de pressão causada pela coluna de água? 4 atmosferas. Assim sendo, qual é a pressão total sobre a pessoa? Nós temos a pressão atmosférica, mais a pressão da coluna d'água. 1 mais 4, você vai ter quanto? 5 atms como pressão inicial. Essa bolha de gás, por ser menos densa do que a própria água, ela vai subir e eclodir aqui. Qual vai ser a pressão final que a bolha vai estar submetida? Ora, é a própria pressão atmosférica, 1 atm. Nós vamos supor que a temperatura da bolha de gás é igual à temperatura da água no fundo do lago, 5 graus. Como a bolha sobe muito rápido, a variação de temperatura é praticamente desprezível. Dessa forma, a temperatura final também vai ser 5 graus Celsius. Ora, qual é a nossa pergunta? Eu gostaria que você me ajudasse a resolver e descobrir qual vai ser o volume da bolha de gás liberado pela pessoa quando essa bolha chegar à superfície. Vamos calcular esse volume? Qual vai ser a equação que nós utilizaremos? Vai ser a própria transformação gasosa. Você sabe que você tem o quê? O famoso PVT Povotó, só que eu uso o símbolo de I e F. Vamos ver as variáveis? Eu fiz aqui, gente, um remanejamento da equação e já botei ela numa forma mais prática. Vocês devem estar dando por falta de que grandeza aqui? A temperatura. O que aconteceu? Percebe? A bolha subiu muito rapidamente e a variação foi praticamente zero. Então a temperatura inicial e final são as mesmas. Por isso nós podemos simplesmente cortar, não é verdade? Fazendo um remanejamento da equação, chegamos nessa expressão. Vamos substituir? O volume inicial da bolha, quanto que era? 2 litros. A pressão inicial que ela está submetida no fundo do lago, quanto que era? 5 atmosferas. A pressão que ela vai encontrar quando ela eclodir na superfície da água, 1 atm. O que nós devemos fazer agora? Vamos cortar a unidade atmosfera e, por sorte, o cálculo ficou bastante fácil. Qual é o novo volume que nós temos? 10 litros de gás. Uma conclusão que eu adoraria que você percebesse é a seguinte: se a pressão baixou de 5 para 1 atm, ela diminuiu 5 vezes. E se o volume aumentou de 2 para 10 litros, ela aumentou 5 vezes. Ponha isso na sua mente. A pressão e o volume são inversamente proporcionais. Tá ok? Uma diminuição da pressão de um certo valor, tipo 3 vezes, faria o volume aumentar 3 vezes. Ok? Eles são inversamente proporcionais. Bons estudos e até a próxima aula.